Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson de Biologia e hoje teremos uma aulinha de ecologia focado nos ciclos biogeoquímicos, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, se quiser. Deixa já um joinha, caso você queira também. Se lhe apetecer e quiser deixar um comentário também durante, após ou até agora, fique à vontade também. Dito isso, vamos para a nossa aula de ecologia, ciclos biogeoquímicos. Nossos objetivos é lembrar do CHOMPS. Você lembra do CHOMPS? CHOMPS é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são os principais elementos que compõem todos os seres vivos. E como esses elementos estão presentes nos seres vivos, então eles estão circulando aí pelo nosso planeta. Então é aí que entra os ciclos biogeoquímicos. Eles estão estudando como que esses principais elementos que constituem as principais coisas, que compõem as principais estruturas dos seres vivos, estão circulando pela natureza. Né? E aí os ciclos que a gente vai ver vai ser principalmente ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, do fósforo e do enxofre, que são justamente aí, ó, os CHOMPS, beleza? Vamos começar pelo ciclo da água, que é mole, mole, mole. Ciclo da água é basicamente aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamentalzinho, né, nas suas primeiras professorinhas, professores aí de ciências, onde mostrava lá do ciclo da água. A água tem 3 estados. Ela pode estar no estado líquido, no estado gasoso, né, vapor, e no estado sólido. A água, o maior reservatório de água que a gente tem na crosta terrestre do nosso planeta, é justamente lá onde? Isso mesmo, dos oceanos. 70% da superfície do planeta Terra é mar, e a água está ali. Então essa água ela evapora, condensa, né, formam as nuvens que tem vapor de água e água, né, só que moléculas espaçadas. Aí quando elas vão se juntando, vai ficando pesado, aí chove, né, a precipitação. Quando chove no mar, pronto, o ciclo ficou aí. Então evaporou, choveu, voltou, pronto. Só que essas nuvens se deslocam. Então essas nuvens vão se deslocar para a parte do continente, né? E aí nós temos agora uma chuva acontecendo numa plataforma continental, né? Então não é mais no mar, está chovendo aqui em algum lugar fora do mar. Essa água dessa chuva, ela pode ficar represada num lago, numa lagoa, parte dela vai escoar pela superfície, né, e eventualmente pode desembocar de volta no mar, né, pelos rios, riachos. Parte dela vai ser absorvida pelo solo e armazenada. E aí você tem os lençóis freáticos, os aquíferos, as águas subterrâneas. Que parte também pode acabar indo para o mar. E você tem também parte dessa água que fica congelada nas geleiras, né? Tanto nas regiões extremo norte e extremo sul, ou regiões de alta altitude, né? Que a temperatura é menor. Essa água acaba solidificando, ficando presa ali, e tem um escoamento também à medida que ela vai derretendo, vai formando ali nascentes e seguindo todo o percurso. Então o ciclo da água é tranquilinho. Eu falei até então do ciclo da água só de um ponto de vista físico-químico, mas os seres vivos participam desse ciclo, como aqui embaixo, ó, pela transpiração. Todos os seres vivos utilizam água de alguma forma e a gente libera a água, a gente perde água pela respiração principalmente, né, mas outras formas, nem todo ser vivo respira, né? Mas todo ser vivo vai acabar ingerindo água, liberando água por algum processo bioquímico que vai acontecer na estrutura celular deste ser vivo, seja uma bactéria, seja um fungo, seja um animal, seja uma planta. No caso dos animais e plantas que a gente respira, então a gente, pela transpiração, né, você perde gotículas d'água. Então você pegou a água, liberou a água na forma de vapor, é assim que você participa do ciclo da água. A gente também libera secreções excretas que tem água, né? Sua urina é uma excreta e ela tem água na composição, que você libera de volta para o ambiente. Então a gente está participando do ciclo da água ativamente aí, mas vocês viram que o maior principal responsável pelo ciclo da água são fenômenos naturais, tanto que o ciclo da água, antes da vida surgir na Terra, já estava acontecendo. Beleza? Então, esse é tranquilíssimo, né? Aqui só uma outra imagem para reforçar tudo isso que eu falei. Se quiser dar uma pausada para dar uma olhada melhor nessa imagem,
mas é basicamente tudo que eu já tinha explicado. Beleza, pessoas, aí vamos agora para o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, o carbono ele pode estar agora em várias formas, né? Você vai ter carbono na forma de CO2, meu Deus, eu preciso de uma mesa digitalizadora. Mas deu para ver, né? CO2, ele pode estar na forma de metano, né? Gás metano, CH4. Você pode ter o carbono orgânico, né? Qual que é o carbono orgânico? Vocês sabem? Carbono orgânico é aquele na forma de carboidrato. É o que você come, né? Reservas de a maior parte dos seres vivos na forma de carboidrato. Quando você come uma planta, você está comendo carboidrato. Então, são seres vivos à base de carbono. Então, vamos começar com o carbono aqui, ó. Carbono da atmosfera, o gás carbônico CO2. Esse gás, ele foi liberado pela respiração dos animais, da planta, pela queima, processo de queima, né? Está queimando matéria orgânica, vai liberar carbono. E aí as indústrias acabam contribuindo muito mais para essa liberação, né? Porque eles estão num ritmo de queimada muito mais acentuado. Beleza, então você tem fatores que liberam carbono para a atmosfera. Quem vai tirar? Fotossíntese. Ela remove carbono da atmosfera, né? O processo de fotossíntese usa carbono, né? Mais a luz do sol para poder fazer a produção de carboidrato, né? Então transforma um carbono inorgânico num carbono orgânico. Então as árvores, né, os fotossintetizantes de modo geral, eles removem esse carbono da atmosfera e as árvores, por serem grandes, acabam removendo muito mais gás carbônico. E além disso, a árvore ainda libera, né, o oxigênio, que é o gás que a gente usa para respirar, apesar de que esse oxigênio não vem dessa molécula de CO2, tá? Esse oxigênio que é liberado vem da água, tá? Da molécula de água. A primeira fase da fotossíntese, ela quebra essa molécula de água, fica com hidrogênio, manda embora o oxigênio e é por isso que a fotossíntese libera oxigênio, tá? Não existe nenhuma conversão de CO2, presta atenção, anota isso aí. No processo de fotossíntese não existe conversão de CO2 em oxigênio. Beleza? Ok? Tranquilo? Ninguém está convertendo ninguém. Beleza? Beleza? Ok, então vamos lá. Seguindo a nossa vida. Então a gente tem o ciclo do carbono muito tranquilinho aqui e parte desses resíduos orgânicos ficam armazenados no solo, é o que vão formar, depois de milhões de anos, os combustíveis fósseis, né? Na verdade, os fósseis e os produtos a partir daí. E aqui aí a gente usa como combustível. E você também tem uma captação de CO2 pelos oceanos, então eles são grandes reservatórios de CO2. Beleza? Só que, preste atenção, acompanha aqui. A gente tem uma questão relacionada a isso. Porque no ciclo do carbono, a gente tem um problema. O problema do excesso desses gases. Então, o excesso dos gases leva a um desequilíbrio. Como que esse desequilíbrio acontece? Quais são os processos que liberam carbono para a atmosfera? Processos respiratórios, né? Então, pela respiração a gente libera CO2. Decomposição natural, que produz metano, beleza? E queimada, que acontece de forma natural também. Onde que está o desequilíbrio aí? Aqui. A gente está pegando dos reservatórios rochosos, né, aquele carbono que estava armazenado no solo, que não estava mais circulando aqui, e a gente está mandando ele para a atmosfera agora. Então a gente está aumentando a quantidade de carbono na atmosfera sem ter quem remova esse carbono da atmosfera. Então vai desbalanceando, né? Vai ficando cada vez mais carbono para a atmosfera e menos carbono que está sendo removido. Então eu criei um desequilíbrio. Esse é um dos principais problemas aí do ciclo do carbono, é o desequilíbrio, o excesso de gás carbônico e outros gases, né, o metano também, na atmosfera. Isso que gera um problema. Ah, mas não tem um tal do efeito estufa que é ruim? Calma aí, vamos entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa, na verdade,
ele vem do nome, né, estufa. O que é uma estufa? Estufa geralmente é uma casinha, né, que tem vidros, né, porque aí ela prende o calor, né, o sol bate, aí ilumina ali e fica presa e fica um negócio tipo uma sauna ali dentro, né, deixa um lugar mais quentinho. É muito usado principalmente em locais onde você tem que ter uma temperatura controlada para crescer plantinha e etc. Ou então em regiões mais frias que não tem tanta incidência solar, então você cria uma casinha ali, você controla as condições, enfim. O que é o efeito estufa que acontece na natureza? Então, graças aos gases da nossa atmosfera, a luminosidade do Sol ela bate aqui, ela é refletida de volta para o espaço, mas essa camada de gases prende e distribui esse calor pelo planeta. O que é bom. Numa noite fria, você quer se agasalhar, né? Durante, né, no momento em que o nosso planetinha está sendo iluminado pelo Sol, ele está recebendo, né, a iluminação. Mas a parte, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, a parte que está escura é porque não está recebendo a luz do Sol nesse momento. Se o planeta não tivesse essa camada de gases, ia ser que nem Mercúrio, por exemplo, o primeiro planeta em relação ao Sol. Ele não tem essa atmosfera, então o que acontece? A face dele, que é virada para o Sol, é extremamente quente, passa ali acho que dos 150, não vamos lembrar agora exatamente, mais de 100 graus Celsius, enquanto que a parte escura fica grau negativo, menos 100 e 200, sei lá. Então ele é um planeta que, apesar de estar perto do Sol, ele tem extremos de temperatura. Na parte que está virada para o Sol, no momento está muito quente, a outra parte está congelada. Né? A vida não prospera com esses extremos. Agora, a Terra que tem ali uma camadinha, já ficou bacana. Esse, ela não tem uma camada de gases tão grossa que nem Vênus, que é o segundo planeta, que é muito mais quente do que Mercúrio. Então, o segundo planeta está mais longe do Sol, mas é mais quente do que o primeiro planeta que está mais perto do Sol, por conta dessa atmosfera. Ele tem um efeito estufa muito intensificado, porque tem muitos gases na atmosfera de Vênus, no caso, e isso faz com que ele seja tão quente. A Terra já tem uma camada de gases marromeno, então isso acaba sendo a vantagem. Então o efeito estufa é bom. É ele que garante que o planeta não congele de noite, por exemplo. O problema é o aumento dos gases de efeito estufa. Como eu falei, o problema é o desequilíbrio. Numa noite quente, você não quer, normalmente, né? Você não quer um agasalho, porque você está com calor. O efeito estufa é justamente isso. Eu estou deixando essa camada de gases cada vez maior. Então agora o calor está ficando e não está conseguindo sair. Isso cria um desequilíbrio no clima do planeta inteiro. Em outro vídeo eu posso explicar melhor essa parte de por que isso gera um desequilíbrio que vai causar locais vão ficar muito mais quentes e, em contrapartida, outros locais vão ficar muito mais frio. Vai criar toda uma bagunça. Eu posso fazer um outro vídeo explicando tudo isso. Se eu fizer, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Beleza? Mas continuando então, o efeito estufa é bom, o problema é o aumento dos gases de efeito estufa que geram mais desequilíbrio no ciclo do carbono, principalmente. Seguindo nossa vida, ciclo do oxigênio, ele se relaciona muito com o ciclo do carbono, porque olha só, a gente libera oxigênio, a gente não, né? As plantas liberam oxigênio na fotossíntese, oxigênio esse que veio da água, tá? Esse oxigênio veio da água, da molécula de H2O. E aí é liberado o oxigênio para a atmosfera. A gente pega esse oxigênio via respiração, assimila ele, né? Produz energia lá nas nossas mitocôndrias. Vai ter vídeo no canal aí eventualmente sobre organelas, aí a gente vai falar muito sobre mitocôndria, nossa deusa mitocondrial. Bom, então acaba se relacionando diretamente com o ciclo do gás carbônico, né? Até porque é CO2, então a molécula de gás carbônico tem oxigênio na composição também. Enfim, tranquilinho, né? Uma vez que você entende do carbono, o oxigênio vem por tabela. Mas qual que é o problema? O problema aqui é o seguinte: o oxigênio ele é usado para queima. Os processos de queima eles gastam oxigênio. E aí eu queimo a matéria orgânica e libero o CO2. Beleza? Então o oxigênio, tem um oxigênio na molécula de CO2, mas não é uma forma que você consegue usar. O CO2 é o gás que você libera na respiração, justamente porque você não consegue usar ele. Né? Então, pela respiração, eu já tenho essa. E aí, como eu falei, o problema maior é que eu estou pegando o oxigênio
gastando oxigênio, que é o gás que a gente respira, para produzir CO2, que é um gás que a gente não respira e que inclusive contribui para o efeito estufa, às custas de remover as árvores, principalmente, né, o desmatamento para queimar. E aí eu estou tirando quem tirava o gás carbônico e estou acentuando o desequilíbrio. Não contente com isso, eu ainda vou e queimo essa árvore, libero mais gás carbônico. Então eu estou causando cada vez mais um desequilíbrio pendendo para o excesso de gás carbônico, sem ter a contrapartida de quem remove esse gás carbônico. Não obstante, ainda tem um problema, porque o planeta ficando mais quente, lá no ciclo do carbono eu falei que os oceanos absorviam carbono, né? Se ele fica mais quente, ele faz o contrário. A, os oceanos ficarem mais quentes, isso já está acontecendo em alguns locais, eles começam agora a não absorver esse gás carbônico, porque o que acontecia? Ele se combinava ali, formava um carbonato, né? E sedimentava, formava camadas de carbonato ali no fundo dos oceanos. Com ele mais quente, ele não consegue fazer isso, e pelo contrário, o carbono que estava ali, que ia se juntar com o cálcio para formar o carbonato, agora é liberado. Então você tem agora de novo um desequilíbrio pendendo mais carbono em excesso. Então olha o problemão. E ainda ligado ao ciclo do oxigênio, a gente tem o ozônio. O ozônio é um gás que ele é formado continuamente lá na atmosfera. Então ele funciona basicamente assim. O oxigênio, deixa eu voltar, essa imagem está melhor. Então, o oxigênio que sobe, a molécula de oxigênio que vai para a atmosfera, ela acaba recebendo o efeito direto da radiação e aí se quebra. Isso desestabiliza o meu oxigênio, que ele queria ficar na forma de O2, que é uma forma estável para ele, a forma do amor para ele. Ele fica na forma separada, ele fica, ah, meu Deus, eu não quero. E isso, como ele está energizado, ele acaba se combinando com outra molécula de O2, formando um O3, que não é uma coisa muito estável, mas em compensação, isso é o ozônio, tá? O O3. Ele acaba funcionando como um isolante para radiação. Então ele é formado nessas camadas mais externas da atmosfera e ele funciona como se fosse um filtro solar. Então ele acaba filtrando a radiação que vem do Sol. Então da radiação solar a gente tem três tipos, UVA, UVB e UVC. Essa imagem aqui está melhorzinha. A nossa camada de ozônio ela consegue filtrar bem a UVC, praticamente toda. A UVC é a mais nociva, vamos dizer assim, a vida. Filtra um pouquinho da UVB, que é um pouquinho mais energética. Aliás, a gente tem a UVC, que é a mais energética, a UVB um pouquinho menos e a UVA, que é um pouquinho menos. UVC super nociva, UVB nociva, UVA tranquila, né, para a vida. E é justamente a camada de ozônio filtra a UVC, praticamente tudo. Filtra um tantão aí da UVB, que é nociva, e deixa passar tranquilo a UVA, que é tranquila de boa. Beleza? Então, a camada de ozônio funciona como se fosse um filtro solar natural do planeta Terra. Beleza? Daí nós temos o seguinte, a gente teve um problemão aí com a camada de ozônio, meio que a gente ainda está nesse problema, eu vou falar já já, mas a gente percebeu ali no século passado, por volta dos anos 1970, 80, que tinha um buraco na camada de ozônio. Foi detectado um buraco, especialmente na região do Polo Sul, um buraco na camada de ozônio. Todo mundo falou, meu Deus, que diacho é isso? Como isso? Pesquisando, a gente percebeu que o que estava fazendo isso era uma molécula chamada CFC, que eram os clorofluorcarbonetos, que era um tipo de gás que era muito usado para aerosóis, geladeira, motor de geladeira e etc. Né? Um gás muito utilizado. E foi visto que o que acontecia é que esse gás, quando ele estava na atmosfera, ele também subia e ele tinha uma afinidade muito grande pelo oxigênio. Então, em vez de a molécula de oxigênio se juntar com outra para formar o O3, que é o ozônio, acontecia de que esse cloro presente ali, ele se soltava da molécula do CFC e se juntava com o oxigênio, evitando a produção de ozônio. Então, na verdade, a camada de ozônio ela é constantemente feita, renovada. E esse gás estava impedindo que ela fosse renovada, então foi criando esse buraco. Né? Isso levou os países a formarem um protocolo, né, o Protocolo de Montreal,
lá em 1985, com o compromisso de reduzir essas emissões desses gases, do CFC, até eliminar completamente, né? O Brasil aderiu 5 anos depois, e esse foi um dos poucos projetos, né, de acordos que envolvem diversos países que relativamente deu certo, porque foi achado um substituto barato para esse CFC, que era a base de hidrogênio em vez de cloro, e ele era mais fácil de fazer, mais barato de produzir e não era poluente. Então, não foi exatamente porque os países se comprometeram a reduzir, sim porque alguém em algum momento achou uma alternativa mais barata, né? O resultado disso é que a camada começou a se recuperar, né? Alguns anos atrás ela tinha praticamente fechado, aí depois a gente viu que não fechou exatamente, né? Ainda está lá um buraquinho. Os últimos indícios parece que já estava crescendo de novo, então tem que ser monitorada essa questão. Não é um problema que foi resolvido completamente, mas foi bastante minimizado, beleza? Pessoas, para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar por aqui. E aí eu vou fazer mais um vídeo falando dos outros ciclos, que é o ciclo do nitrogênio, que é super importante. Cai pra caramba em provas, para você que vai se preparar aí para um vestibular da vida, uma faculdade, um Enem, um PAS, cai bastante, né, que é o ciclo do nitrogênio. E um outros ciclos menorzinhos, tipo do nitrogênio, do enxofre, beleza? Aí fica para outro vídeo para isso não ficar tão longo, beleza? Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo obrigado, professor Hudson, e te vejo na próxima. Bye, bye.